Uma menina de 7 anos esperava na rodoviária toda a noite, até que um fazendeiro amargurado perguntou o porquê. A criança estava sentada sozinha às 11h47 da noite quando Ethan Cole a viu pela primeira vez. 7 anos de idade, uma mochila vermelha no colo, as mãos dadas como se estivesse esperando a missa começar. A rodoviária estava desativada havia 3 anos, e o último ônibus que passava por Rico, no Texas, tinha deixado de rodar antes mesmo que ela aprendesse a amarrar os sapatos. Mas ela continuava ali, com as costas eretas e perfeitamente imóvel, os olhos fixos na rodovia escura, como se esperasse faróis que nunca iriam surgir. Ethan parou de andar. Seus passos travaram porque a garotinha não demonstrava medo. Ela parecia estar esperando a vida inteira e há muito tempo tinha feito as pazes com a ideia de que esperar, talvez, fosse a única coisa que ela receberia. Se esta história já tocou seu coração, clique no botão de se inscrever agora mesmo. Deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e não ouse ir a lugar nenhum. Quero ver até onde esta história vai viajar. Fique comigo até o final. Você vai precisar. Ethan Cole estava em Rico havia 6 dias quando começou a notar a garotinha. Na primeira noite, achou que era ilusão da sua cabeça. Estava dirigindo desde as 4 da manhã, tinha talvez 5 horas de um sono ruim no corpo, e o cowboy que ele vinha alimentando com uísque ao longo de 3 municípios não estava ajudando em nada. Então, quando ele entrou no estacionamento de cascalho, ao lado da antiga rodoviária, e viu uma silhueta pequena sentada no banco de madeira do lado de fora, piscou 2 vezes, esfregou os olhos e continuou andando em direção ao hotel de beira de estrada na esquina. Na segunda noite, ela estava lá de novo. Ele diminuiu o passo, olhou com mais atenção. Mochila vermelha, tranças escuras, um vestido branco que tinha sido lavado tantas vezes que já tinha a cor de pano de prato velho. Ela estava sentada com os joelhos juntos e as mãos cruzadas no colo, encarando a rodovia para o nada. Ethan olhou para os 2 lados da rua. Rico à meia-noite. Não era o reflexo de um lugar movimentado, um posto de gasolina com apenas uma bomba funcionando, uma lanchonete que fechava às 8 da noite, 3 picapes que não saíam do lugar havia dias, nenhum adulto, nenhuma luz nas janelas por perto. Apenas a garotinha, o banco vazio e a estrada escura indo a lugar nenhum. Ele disse a si mesmo que não era problema dele. Continuou andando. Na terceira noite, ele parou. Ei, disse ele a uns 3 metros de distância. Não queria assustá-la. Tudo bem com você, mocinha? Ela olhou para ele. Tinha o tipo de olhar que fazia um homem feito sentir que devia desculpas a alguém. Olhos grandes, escuros e completamente sem medo. Fosse o que fosse que essa criança já tivesse passado, ela tinha deixado de ter medo de estranhos fazia tempo. Estou bem, disse ela. Obrigada. É quase meia-noite. Oi, Zay. Ethan mudou o peso do corpo de uma perna para outra. Seus joelhos doíam. Vinham doendo havia 2 anos, desde a queda no rodeio de Abilene, que acabou com a sua carreira e deu início a tudo o que deu errado depois. Está esperando alguém? Minha mãe. Ele olhou para a rodovia. Nada lá fora além da escuridão. Quando ela deve chegar? A garotinha olhou para a estrada do mesmo jeito que sempre olhava, como se olhasse com força suficiente, pudesse arrancar algo de lá pelo simples poder da vontade. Ela disse que voltaria para me buscar, disse ela. Mesmo que demore um pouco. Há quanto tempo você está esperando? Ela pensou um pouco. Contou algo nos dedos bem baixinho, como se estivesse refazendo contas que já tinha feito uma centena de vezes antes, cerca de 2 anos, disse ela. Ethan sentiu algo mudar em seu peito, algo para o qual não tinha nome e que não queria examinar de perto. Ele olhou para o banco, olhou para ela, olhou para a estrada. Você tem onde dormir esta noite? Perguntou.
A dona Hadley me deixa ficar no quarto dos fundos, disse a menina. Ela cuida da lavanderia na Rua das Figueiras. Eu a ajudo a dobrar as roupas de manhã e ela me dá o jantar e uma esteira. Ela parou. Ela é legal. Só não gosta que eu chegue muito tarde. Então, eu provavelmente deveria voltar. Eu vou daqui a pouco. Ethan assentiu. Não sabia mais o que dizer. Não era um homem que sabia falar com crianças. Ele e Carol nunca tinham chegado a esse ponto. E aquela ferida em particular era uma que ele vinha tentando afogar em bebida havia 2 anos. Ele se virou para ir embora. Qual é o seu nome? A menina chamou por ele. Ele parou. Ethan. E eu sou a Emma, disse ela. Emma Brooks. Ele acenou com a cabeça para ela. Vá para casa em segurança, Emma Brooks. Sim, senhor. Ele caminhou de volta para o hotel. Deitou-se por cima dos lençóis de botas, porque estava cansado demais para tirá-las. Ficou olhando para o teto por um longo tempo e tentou muito não pensar em uma menina de 7 anos sentada sozinha em um banco no escuro, contando 2 anos nos dedos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele falhou na tentativa de não pensar nisso. Na 4ª noite, ele levou comida. Não tinha planejado. Tinha parado na lanchonete no caminho de volta da fazenda dos Hargrove, onde passou 12 horas consertando cercas por $11 a hora para um homem chamado Dale Hargrove, que se comunicava exclusivamente através de resmungos e dedos apontados. Ele tinha pedido um hambúrguer e um café para a viagem e então, no último segundo, disse: "E um misto quente e um copo de leite." Ruth Ann, a atendente, que tinha cerca de 65 anos e usava o cabelo prateado em uma trança que chegava até a cintura, arqueou uma sobrancelha para ele. Está com lombriga, Ethan? Ou está alimentando alguém? Só estou com fome, disse Ethan. Ela olhou para ele do jeito que mulheres de uma certa idade olham para homens que estão mentindo, ou seja, olhou para ele como se pudesse ver através do seu crânio, mas ela embalou o misto quente, sem dizer mais nenhuma palavra. Emma estava no banco quando ele chegou. Ela olhou para cima quando ouviu as botas dele no cascalho, e o rosto dela fez um movimento contido, como se quisesse sorrir, mas tivesse aprendido a checar primeiro se sorrir era seguro. "Trouxe algo para você", disse ele, estendendo o saco de papel. Ela olhou para o saco, depois para ele, depois para o saco de novo. "Você não precisava fazer isso." "Oi, Zai." Ela pegou o saco devagar, como se estivesse acostumada a presentes que vinham com cobranças embutidas. Ela o abriu, e quando viu o misto quente, algo no rosto dela se suavizou de um jeito que fez Ethan achar que olhar para as próprias botas por um instante. "Obrigada", disse ela. Sua voz era bem baixinha. "Não há de quê." Ele se sentou na outra extremidade do banco porque ficar em pé ali parecia errado, e ela comeu o sanduíche em mordidas pequenas e cuidadosas, e por alguns minutos nenhum dos dois disse nada. Mais adiante na rodovia, um lobo-guará uivou uma vez e silenciou. "Você mora aqui?" Ela perguntou. "Henrico?" "Por enquanto", disse Ethan. "Trabalhando lá nas terras do Hargrove." "O Sr. Hargrove é malvado", disse ela com naturalidade. Ele gritou com o Tommy Reis por deixar a tranca de um portão errada e fez ele chorar na frente de todo mundo. "Ele grita comigo também", disse Ethan. "Eu não choro." Ela olhou para ele com aqueles olhos grandes e escuros. "Você sente vontade?" Ethan piscou. Não esperava por aquela. "Às vezes", disse ele, antes que pudesse se conter. Emma sentiu como se aquela fosse uma resposta perfeitamente compreensível. "Eu costumava chorar muito", disse ela, "quando cheguei aqui, mas o choro deixava a dona Hadley desconfortável, então eu parei." Um arrepio frio percorreu o peito de Ethan. "Você parou porque a deixava desconfortável?" "Ela é legal", disse Emma rapidamente, como se não quisesse que ele ficasse com a impressão errada. "Ela só não sabe o que fazer quando estou triste." "Então, é mais fácil se eu não estiver." Ethan não disse nada a respeito. Não tinha certeza se havia algo a ser dito. "De onde você é?" Emma perguntou. "Originalmente,
do oeste daqui. Tive uma fazenda perto de Sweetwater por um tempo. O que aconteceu com ela? Perdi, como se perde uma fazenda. Azar, disse ele. E decisões ruins, meio a meio. Emma considerou isso seriamente. Meu pai perdeu nossa casa também, disse ela. Antes do acidente, ele pegou dinheiro emprestado com o Sr. Aldrich. Ele é um homem de negócios na cidade. E depois, não conseguiu pagar de volta. O Sr. Aldrich ia levar tudo. Ela dobrou o saco de papel com muita precisão, do jeito que alguém tinha lhe ensinado. Então o acidente aconteceu, e não importava mais. Que acidente? Ela ficou imóvel por um instante. Apenas por um segundo. A mão dela parou de se mover no saco de papel. Meus pais, disse ela. Houve uma batida na rota 6 há quase 2 anos. Ela disse isso do jeito que você diz algo que já teve que repetir tantas vezes que perdeu o impacto monótono e ensaiado, como recitar um fato sobre a vida de outra pessoa. Eles disseram que minha mãe morreu na hora, mas eu não acredito nisso. Por que não? Emma olhou para ele. Porque ela prometeu que voltaria, disse simplesmente. Minha mãe não quebrava promessas. Ethan permaneceu muito imóvel. Ele era um homem que passara 2 anos fugindo de coisas que machucavam, de sua fazenda fracassada, de seu casamento desfeito, da versão de si mesmo que costumava ser. E ele sabia exatamente como era quando alguém construía uma vida em torno de uma crença que tinha pavor de testar. Ele via isso no espelho toda manhã. Ele não disse isso. O que tem na mochila? Perguntou em vez disso. Emma a puxou para mais perto do corpo instintivamente, apenas por um breve segundo antes de se conter e relaxar. Coisas, disse ela. Que tipo de coisas? Papéis, disse ela com cuidado. E uma foto da minha mãe e a pulseira dela. Ela parou, e algumas outras coisas. Coisas importantes. Sim, Ethan assentiu. Não insistiu. Ele tinha sido pressionado a vida inteira e sabia como era a sensação quando alguém queria tirar algo de você, mesmo que estivesse apenas tentando entender. Você deveria ir para casa, disse ele, antes que a dona Hadley fique preocupada. Emma se levantou e colocou a mochila. Ela era pequena, mas a carregava como se não pesasse nada, ou como se estivesse carregando-a há tanto tempo que tinha deixado de notar o peso. Você vai estar aqui amanhã? Perguntou ela. Ethan pensou a respeito. Não tinha nenhum bom motivo para estar. Motivo nenhum, exceto pelo fato de que uma menina de 7 anos sentava naquele banco toda a noite esperando por um ônibus que não viria. E esse fato estava cravado no centro do seu peito como uma pedra desde o momento em que a viu pela primeira vez. Provavelmente, disse ele. Emma sentiu uma vez, e depois caminhou pela rua escura, em direção à Rua das Figueiras, sua mochila vermelha balançando a cada passo, e Ethan ficou sentado sozinho no velho banco da rodoviária por um longo tempo depois que ela se foi, ouvindo os bichos da noite, o vento e o som de uma cidade que já tinha visto dias melhores e tinha deixado de se importar. Dale Hargrove não era um homem complicado. O que Ethan tinha decidido ser a sua melhor ou pior qualidade, dependendo do dia. Você faz um bom trabalho com cercas, Hargrove lhe disse na quinta manhã, o que era o mais próximo de um elogio que o homem parecia ser fisicamente capaz de produzir. Ele era baixo, forte e se movia como um homem que passara 60 anos irritado com o chão. Você bebe? Não no trabalho, disse Ethan. Bom o bastante. Hargrove lhe entregou um galão de água e apontou para o pasto leste. As cercas dos fundos estão podres. Você sabe o que fazer. Eu já cuidei da minha própria propriedade, disse Ethan. Em Sweetwater, 250 hectares. Hargrove olhou para ele. Costumava. O que aconteceu? Perdi? Como? Isso é problema meu. Hargrove resmungou, o que aparentemente significava respeito, porque não insistiu mais. 6 por hora. Não.
11, foi o que eu disse. Você disse 11 ontem. Eu disse 6. E Ethan olhou para ele por um longo momento. Estava cansado. Seus joelhos doíam, tinha $47 na carteira e uma caminhonete que precisava de uma correia nova. 11, disse ele calmamente. Foi o que você disse, e é isso que me deve. Hargrove ficou encarando-o. Depois, fez o resmungo de novo. Tudo bem. 11. Não foi uma grande vitória, mas foi alguma coisa. E, no terceiro dia de trabalho na cerca, os outros peões da fazenda começaram a conversar com ele. Eram 4. Miguel, que tinha 22 anos e era rápido, Roy, que tinha 50 e era lento, mas nunca cometia o mesmo erro 2 vezes, um garoto chamado Peter, que tinha 17 e mal falava, e uma mulher chamada June, que cuidava dos cavalos. Tinha braços fortes como os de um ferreiro e tolerância zero para estupidez em qualquer forma. É você quem está alimentando a menina dos Brooks, June disse na terceira tarde, sem tirar os olhos da cela que estava limpando com óleo. Ethan parou. As notícias correm rápido. Rico tem 800 habitantes e nada para fazer, June disse. Tudo corre rápido. Ela esfregou um círculo no couro. Ela é uma boa menina. A cidade foi injusta com ela. Como assim? June largou o pano. Olhou para ele com o olhar frio e avaliador de alguém que decide muito rápido se vale a pena explicar as coisas para uma pessoa. Ela deve ter decidido que ele valia a pena porque continuou falando. Quando os pais dela morreram, ou o que quer que tenha acontecido, o conselho tutelar a colocou com a dona Hadley porque não havia mais ninguém, nenhum parente que a assumisse. Ela está lá há 2 anos. Ela pegou o pano de volta. A dona Hadley não é cruel, mas também não é mãe. Aquela criança está se criando sozinha desde os 5 anos de idade. Ela disse que acredita que a mãe ainda possa estar viva, disse Ethan. As mãos de June ficaram imóveis por um instante. Ela te disse o porquê? Disse que a mãe dela não quebrava promessas. June fez um som que não chegou a ser uma risada. Essa é a Emma. Ela se agarrou a isso como a um bote salva-vidas. Ela parou. Não tire isso dela. Faça o que fizer. Não estou tentando tirar nada dela. As pessoas não precisam tentar, disse June. Elas simplesmente tiram. Ele levou comida toda noite naquela semana. Dizia a si mesmo que era apenas algo prático. Ela era uma criança pequena sem o suficiente para comer, e ele tinha o bastante para uma refeição ou 2, e não lhe custava nada compartilhar. Dizia a si mesmo que não era apego. Já tinha cometido esse erro antes, de se apegar a coisas que não podia manter, e tinha jurado evitar isso, do mesmo jeito que alguns homens juravam largar o álcool. Mas Emma Brooks não era uma coisa. Ela era uma menina de 7 anos, que dobrava guardanapos em forma de flores, porque sua mãe a havia ensinado que falava com cachorros de rua em uma voz baixa e gentil que os fazia parar e escutar. Que carregava um recorte de jornal na mochila. Ele deparou com isso uma noite, quando ela estava tirando a pulseira que havia mencionado com uma data circulada de caneta vermelha. Ele não perguntou sobre aquilo. Ela teria contado se quisesse que ele soubesse. O que fez você querer ser peão? Ela lhe perguntou uma noite. Eles já tinham entrado em um ritmo naquela época. Ele trazia comida, ela comia, e eles conversavam até que ela dissesse que precisava voltar. Ela fazia perguntas com a intensidade focada de alguém que genuinamente queria saber as respostas, não apenas para preencher o silêncio. Não foi bem uma escolha, disse ele. Cresci em uma fazenda. Era simplesmente o que se fazia. Você gostava? Adorava, disse ele. Cada único dia, ele parou. Até que deixei de gostar. O que mudou? Ele pensou em Carol no jeito que ela olhou para ele na manhã em que foi embora, não com raiva. Apenas cansada de um jeito que ia mais fundo do que o sono podia curar. Nas notificações do banco empilhadas na mesa da cozinha, em ficar parado no meio da sua própria terra e se sentir um estranho, deixei de ser grato.
disse ele finalmente. Achei que tudo estava garantido e então tudo sumiu. Emma ficou em silêncio por um momento. Meu pai costumava dizer: você só nota a água quando o poço seca. Ethan piscou. Isso é uma coisa inteligente de se dizer. Ele era inteligente, disse ela. Só fazia escolhas ruins. Ela tocou na alça da mochila. Minha mãe era mais inteligente. Ela sempre sabia quando algo não estava certo. Ela teria percebido sobre o Sr. Aldridge. O que tem ele? A mandíbula de Emma se contraiu de leve, o suficiente para Ethan notar. Ela tinha 7 anos de idade e já tinha um rosto que estava aprendendo a guardar as coisas para si. Ele disse que meu pai devia dinheiro a ele. Ela disse que era mais do que meu pai pensava. E, quando o acidente aconteceu, o Sr. Aldridge disse que tinha papéis que davam a ele o direito a tudo, a casa, a terra. Sua voz continuou firme, mas minha mãe me disse, logo antes, ela me disse para nunca confiar em papéis que viessem do escritório do Aldridge. Disse que algo não estava certo. Logo antes de que... Ethan perguntou. Ele manteve a voz baixa, cuidadosa. Antes da batida, disse Emma. Na noite anterior, ela estava com medo. Ela olhou para a rodovia. Nunca contei isso para ninguém. Ethan sentiu o clima mudar entre eles. Algo se assentando no lugar, silencioso e pesado. Por que está me contando? Emma olhou para ele. Aqueles olhos grandes e escuros. Porque você não olha para mim como se eu fosse um problema, disse ela. Todo mundo olha para mim como se eu fosse algo com o qual não sabem o que fazer. Você só olha para mim como se eu fosse uma pessoa. Ethan teve que olhar para o chão por um instante. Você é uma pessoa, disse ele. Você é uma pessoa que pensa com muita clareza. Eu sei, disse ela. Minha mãe me dizia isso também. Na 8ª noite, a mochila de Emma tinha sumido. Ele chegou ao banco e a encontrou em pé, com os braços cruzados ao redor do corpo, os olhos vermelhos, mas sem chorar. Ela claramente tinha decidido que não ia mais chorar por causa disso. Seu queixo estava erguido, seus ombros estavam para trás, mas suas mãos tremiam. O que aconteceu? Ethan perguntou, já se aproximando dela. Alguém levou, disse ela, do quarto dos fundos da Dona Hadley pela janela. Quando? Esta tarde, enquanto eu estava ajudando a dobrar as roupas na frente. Sua voz estava muito controlada. Controlada demais para uma criança de 7 anos. A pulseira da minha mãe estava lá dentro. E os papéis. A garganta dela se apertou. Os recortes de jornal. A fotografia. Que fotografia? Emma pressionou os lábios. Da minha família, disse ela. A última que a gente tinha. Nós 3. Ela olhou para ele. Ethan era a única que me restava. Ele se agachou para ficar na altura dela. Seus joelhos protestaram intensamente, mas ele os ignorou. Eu vou te ajudar, disse ele. Está me ouvindo? Nós vamos descobrir quem levou. Ninguém vai ajudar, disse ela friamente. O xerife Dawes já disse a Dona Hadley que provavelmente foi algum garoto da região roubando. Ele anotou alguma coisa e foi embora. Ela disse isso sem amargura, apenas com a avaliação nua e crua de uma criança que tinha aprendido exatamente o que esperar dos adultos. Ninguém se importa com as minhas coisas. Eu me importo, disse Ethan. Emma olhou para ele por um longo momento. Por quê? Ele não tinha uma resposta simples para aquilo. Tinha passado 8 dias dizendo a si mesmo que não estava se apegando, que aquilo era apenas uma refeição quente e alguns minutos de companhia em uma noite fria, que ele iria embora logo de qualquer forma. Tinha dito muitas coisas a si mesmo. Nenhuma delas tinha se sustentado. Porque alguém deveria se importar, disse ele. O queixo de Emma tremeu apenas uma vez. Então ela pressionou os lábios e recuperou o controle.
Os papéis que eu tinha, disse ela baixinho, eram sobre pessoas desaparecidas. Pessoas que sumiram nesta região depois que o Sr. Aldrich se envolveu nos negócios delas. Eu os encontrei na biblioteca ao longo de 2 anos. Ela olhou para ele. Acho que alguém sabia que eu estava com eles e acho que alguém não queria de jeito nenhum que eu continuasse fazendo perguntas. O ar da noite pairava entre eles, frio e imóvel. Ethan Cole tinha chegado a rico com $47, um joelho ruim, uma caminhonete caindo aos pedaços e absolutamente nenhuma intenção de ser nada de ninguém. Tinha vindo para cá para desaparecer silenciosamente no trabalho, na distância e na paz peculiar que vem de não pedir nada ao mundo e não esperar nada de volta. Ele olhou para Emma Brooks, a menina de 7 anos, com os olhos firmes e as mãos trêmulas e 2 anos de recortes de jornal que alguém tinha acabado de roubar no meio da tarde, e sentiu algo que estivera fechado por muito tempo estalar em seu peito, como madeira velha cedendo. Tudo bem, disse ele. Levantou-se devagar. Vamos começar do começo. Me conte tudo de que se lembra. Cada nome, cada papel, tudo o que sua mãe lhe disse. Ele tirou a jaqueta e a colocou ao redor dos ombros dela, porque a noite tinha esfriado, ela estava tremendo e merecia no mínimo ficar aquecida. Eu não vou a lugar nenhum. Emma olhou para ele. Algo mudou em seu rosto. Surpresa. E depois algo mais suave do que a surpresa. Algo que não tinha um nome real para uma criança que passara 2 anos sendo cuidadosa para não precisar de ninguém. Você está falando sério? Eu disse que vou. Não disse? Falou ele, com aspereza. E Emma Brooks sentou-se de volta no banco, puxou a jaqueta dele mais para perto dos ombros, respirou fundo e começou a falar. Ela falou por um longo tempo. E Ethan Cole, um homem amargurado que tinha vindo para uma cidade moribunda para desaparecer, escutou cada palavra. Emma falou por 2 horas. Falou do jeito que alguém fala quando está guardando tudo dentro de si por tanto tempo que uma vez que a represa se rompe, não há como parar o que vem depois. Ela sentou-se naquele banco com a jaqueta de Ethan nos ombros e expôs tudo, cada nome que tinha notado, cada artigo que tinha cortado do jornal local e do registro da região, cada data que tinha circulado de caneta vermelha ao longo de 2 anos, sentada na biblioteca depois da escola. Enquanto a bibliotecária, a velha Dona Polk, fingia não notar que uma criança de 5, depois de 6, depois de 7 anos, estava lendo jornais da seção de adultos com o foco de uma investigadora trabalhando em um caso. Ethan não a interrompeu. Sentou-se ao lado dela e escutou. E quando ela dizia algo importante, ele repetia baixinho para que ela soubesse que ele tinha compreendido. Gerald Morrow, disse ela. Ele tinha uma propriedade a leste da cidade e pegou dinheiro emprestado com Aldrich em 2019. 6 meses depois, a esposa dele disse a Dona Hadley que o Gerald tinha assinado papéis dando a escritura para o Aldrich. A Dona Morrow disse que ele nunca teria feito isso, que teria colocado fogo na terra primeiro. Ela puxou os joelhos contra o peito. 6 semanas depois disso, Gerald Morrow desapareceu. Encontraram a caminhonete dele perto do riacho. Disseram que ele se afogou. Encontraram o corpo? Emma olhou para ele. Não. Ethan deixou aquilo assentar. Os Henderson, continuou ela. Mesma coisa. Disputa de terras com o Aldrich. O Sr. Henderson disse ao xerife que o Aldrich tinha mandado homens até a propriedade dele à noite. O xerife Dawes anotou e não fez nada. 2 meses depois, Henderson teve um ataque cardíaco aos 51 anos. Ela disse isso friamente. Ele era o homem mais saudável da cidade. Tinha ganhado o torneio de futebol da igreja na semana anterior. Quantos nomes você tinha no total? 7, disse ela. 7 famílias. Todas tinham terras ou direitos de água que o Aldrich queria. Todas tiveram problemas com ele. Todas acabaram perdendo tudo de um jeito ou de outro. Ela parou. Meu pai foi o número 8. Ethan ficou em silêncio por um momento. Emma
disse ele com cuidado. Você está me dizendo que uma menina de 7 anos juntou tudo isso sozinha? Vou fazer 8, disse ela. Não é esse o ponto que estou querendo chegar. Eu sei o que você está dizendo, falou ela. Está dizendo que parece loucura. Ela se virou para olhar diretamente para ele, e sua voz não tremeu nem um pouco. But minha mãe estava com medo na noite anterior àquela batida. E ela não era uma mulher de ter medo. Se ela estava com medo, algo real a assustou. E logo depois, ela sumiu. Ela sustentou o olhar dele. Isso parece um acidente para você? Ethan olhou para ela por um longo tempo. Não, disse ele. Não parece. Algo mudou no rosto de Emma. Um alívio tão profundo que quase quebrou sua compostura. Como se estivesse esperando há 2 anos para que alguém dissesse aquela única palavra e falasse sério. A fotografia que levaram, disse ela agora mais baixo. Tinha algo de errado com ela. Algo que só notei na semana passada. Ela engoliu em seco. Minha mãe tinha uma marca de queimadura no pulso esquerdo. Ela se queimou no fogão quando eu tinha 3 anos. Nunca sumiu. Ela puxou uma linha na manga da blusa. Na fotografia última, aquela de 2 semanas antes da batida, ela não tinha marca. Ethan ficou muito imóvel. O que você quer dizer com ela não tinha a marca? A marca de queimadura não estava lá, disse Emma na foto. Mas esteve lá a minha vida inteira. Eu costumava tocar nela quando ela segurava a minha mão. Sua voz não mudou. Aquela mulher naquela fotografia não era a minha mãe. A noite os envolveu em silêncio por um instante. Ethan Cole tinha vivido 43 anos nesta terra, tinha trabalhado com gado em 4 estados, tinha ficado frente a frente com mentirosos trapaceiros e homens que sorriam enquanto roubavam sua terra e seu sustento. E ele sabia, na parte de si mesmo que operava além da razão, quando algo estava exatamente tão errado quanto parecia. Vá para casa, disse ele. Levantou-se. Vá descansar. Eu passo na lavanderia amanhã de manhã. Emma olhou para ele. O que você vai fazer? Fazer algumas perguntas. Cuidado com quem você pergunta, disse ela. Ele olhou para ela. Ela tinha 7 anos de idade e tinha acabado de dizer para ele tomar cuidado no mesmo tom que seu melhor capataz costumava usar antes de cavalgarem para terras perigosas. Eu sei, disse ele. Vá. Ela se levantou e devolveu a jaqueta dele, e ele quase disse para ela ficar com ela, mas ela já estava caminhando, o espaço vazio onde sua mochila costumava ficar parecendo errado em seus ombros estreitos. Ele a observou até que ela virou a esquina em direção à Rua das Figueiras, e então ficou sozinho na rodoviária desativada, respirando o ar frio do Texas, pensando em uma mulher com uma cicatriz de queimadura, em uma fotografia onde ela faltava, e em uma cidade cheia de pessoas que aparentemente tinham decidido não notar uma enorme quantidade de coisas. Ele foi à lanchonete na manhã seguinte antes de ir para a fazenda. Ruth Anne já estava atrás do balcão quando ele entrou e colocou uma xícara de café na frente dele antes mesmo que ele se sentasse completamente. Ela tinha a agilidade eficiente de alguém que fazia o mesmo trabalho há tanto tempo que tinha virado instinto. Você sabe alguma coisa sobre um homem chamado Aldrich? Ethan perguntou. A mão de Ruth Anne hesitou por apenas meio segundo na garrafa de café. Depois ela a pousou e encostou o quadril no balcão. Franklin Aldrich, disse ela. Sim, eu sei quem ele é. Que tipo de homem ele é? Ruth Anne olhou para ele com firmeza. O tipo que é dono do prédio onde fica esta lanchonete, disse ela. E do prédio ao lado e do próximo depois desse. Ela manteve a voz controlada. O tipo de homem sobre quem você não fala muito alto em uma cidade desse tamanho. Ele já teve problemas com a justiça? Nada que tenha ido para frente, disse ela, e então pegou a garrafa de café e se afastou pelo balcão. E Ethan entendeu que aquela conversa em particular estava encerrada. Ele deixou uma boa gorjeta e foi para a caminhonete.
Estava dirigindo havia 5 minutos em direção à fazenda quando a viatura do xerife emparelhou atrás dele, com as luzes apagadas, e o seguiu por 3 quarteirões antes de a sirene dar um toque curto. Ethan encostou. Ficou com as mãos no volante. O policial veio até a janela. Tinha seus 40 e poucos anos, uma silhueta meio fora de forma, com um tipo de rosto que provavelmente já tinha sido amigável um dia e que desde então tinha aprendido a usar essa simpatia como ferramenta. O distintivo trazia o nome Dawes. Bom dia, disse Dawes. Bom dia, disse Ethan. Você é o peão novo, lá nos Hargrove? Isso mesmo. Dawes apoiou o braço na porta. Ouvi dizer que você tem passado tempo com a menina dos Brooks. Ethan olhou para ele. Tenho. Ela é uma boa garota, disse Dawes. Confusa, no entanto, passou por muita coisa. Às vezes, crianças que passaram por traumas começam a ter ideias. Ele disse ideias do jeito que você diria infecção. Você me entende? Não totalmente, disse Ethan. Dawes sorriu. O sorriso não foi muito além dos dentes. Só estou dizendo que, às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por uma criança que está sofrendo é ajudá-la a desapegar das coisas, parar de remexer no passado, seguir em frente. Ele bateu na porta 2 vezes com 2 dedos. Rico é uma cidade muito pacífica, Sr. Cole. Gostamos de mantê-la assim. Ele caminhou de volta para a viatura. Ethan o observou ir. Ficou ali parado por 1 minuto inteiro depois que a viatura se afastou. Depois engatou a marcha e foi trabalhar. Ele não tinha dito a Emma que ela podia segui-lo até a fazenda. Ela simplesmente apareceu. Ele estava no meio do pasto leste, consertando um mourão, quando ouviu passos no cascalho atrás de si e se virou para encontrá-la ali com um balde de água que ela aparentemente tinha carregado do bebedouro, estendendo-o como uma oferta. O que você está fazendo fora da escola? Meio período, disse ela. Reunião de professores. Ela colocou o balde no chão perto do mourão. Posso te alcançar as ferramentas. Emma, eu não vou atrapalhar, disse ela. Sou boa nisso. Ele olhou para ela por um momento. Ela estava vestindo um vestido diferente hoje, ainda desbotado, mas mais limpo, e ela mesma tinha feito as tranças no cabelo, não totalmente retas. Ela estava muito ereta, do jeito que sempre ficava, como se a postura fosse uma das coisas que ela tinha decidido que estava sob seu controle. Tudo bem, disse ele. Não toque no arame. Ela lhe alcançou as coisas por 2 horas, sem precisar ser chamada 2 vezes. Ela observava como ele trabalhava e aprendeu a ordem das ações rápido. Mourão, escora, arame, grampo. E, na segunda sessão, ela já estava prevendo o que ele precisava antes que ele esticasse a mão. Não ficava tagarelando. Não reclamava. Fez exatamente 2 perguntas, ambas práticas, e escutou as 2 respostas como se as estivesse arquivando na memória. Miguel se aproximou em um determinado momento, olhou para Emma, olhou para Ethan e sorriu. É sua? Perguntou ele. Ela é de si mesma, disse Ethan. Miguel se agachou na altura de Emma. Quer almoçar? A Rosa caprichou de novo. Emma olhou para Ethan. Ele assentiu uma vez. Ela olhou de volta para Miguel. Sim, por favor, disse ela. Obrigada. A esposa de Miguel tinha mandado tamales, 2 tipos de molho e um pote de arroz. E Emma comeu com a apreciação focada de alguém que entendia que comida boa não era uma garantia. Não deixou um único grão. Quando terminou, dobrou o guardanapo em forma de flor. Rápida, treinada, os dedos se movendo por memória muscular, e o colocou em cima do pote vazio. Miguel o pegou, virou de um lado para o outro. Onde você aprendeu isso? Minha mãe, disse Emma. Miguel assentiu devagar. Não disse mais nada,
mas guardou a flor de guardanapo, e Ethan notou. Foi a primeira vez em muito tempo que Ethan sentou-se com pessoas para comer no meio de um dia de trabalho e não sentiu a solidão peculiar de estar perto dos outros quando você não pertence a lugar nenhum. Ele não sabia bem o que fazer com aquilo. Guardou a sensação do mesmo jeito que Emma guardava as coisas, silenciosamente sem ficar remoendo, e mais tarde, caminhando de volta do bebedouro, Emma começou a andar ao lado dele. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "O policial foi ver a dona Hadley hoje de manhã." Ethan não diminuiu o passo. "O que ele queria?" "Disse que estava só dando uma passada", disse Emma. "But," ele olhou pela janela do meu quarto. Eu o observei do corredor. Sua voz era cuidadosa. "Ele não sabe que eu tinha cópias." Ethan parou. "Cópias de quê?" Emma continuou andando. "Dos recortes de jornal. Eu guardava cópias na biblioteca, escondidas nos fundos de um livro de referência que ninguém nunca pega. A dona Polk sabe que estão lá. Ela finge que não sabe. Ele a alcançou." "Emma, isso foi inteligente. Eu sabia que tentariam levar minhas coisas", disse ela simplesmente. "Minha mãe costumava dizer: guarde 2 de tudo o que importa." Ethan olhou para o chão enquanto caminhava. Algo estava se movendo em seu peito de novo. Aquela sensação de rachadura que ele vinha tentando ignorar desde a primeira noite no banco. Uma menina de 7 anos conduzindo uma investigação de 2 anos com cópias de segurança e uma bibliotecária como cúmplice, esperando toda noite em uma rodoviária desativada porque sua mãe tinha prometido. Ele não sabia se ficava admirado ou despedaçado com aquilo, e suspeitava que fossem as duas coisas. "A fotografia", disse ele, "a original com a mulher errada, era a única foto assim?" Emma ficou em silêncio por 3 passos. "Não", disse ela. Ele olhou para ela. "Não te contei tudo ontem à noite", disse ela, "e não estava pedindo desculpas por isso. Estava explicando. Eu precisava ver se você ainda estaria aqui hoje de manhã." Ela encontrou os olhos dele. "Você está aqui." "Estou aqui", confirmou ele. Ela enfiou a mão no bolso do vestido e tirou um pedaço de papel dobrado. Não era um recorte de jornal. Era outra coisa menor. Ela o estendeu para ele. Ele o pegou e o desdobrou com cuidado. Era uma fotografia. Não uma original, uma fotocópia. Borrada e com pouco contraste, do tipo que se consegue numa máquina de biblioteca por alguns centavos, mas mesmo através dos borrões, mesmo com a reprodução ruim, dava para ver o que era: uma mulher em pé do lado de fora do que parecia ser o prédio de um hospital, uma placa parcialmente visível atrás dela. Ela estava magra, mais magra do que deveria estar. Suas roupas eram inadequadas para a estação, mas o rosto dela estava claro o suficiente. E no pulso esquerdo, visível até na fotocópia, havia uma cicatriz de queimadura longa e clara. "De onde veio isso?" Ethan perguntou. Sua voz saiu bem baixinha. "Do registro da região", disse Emma. "Uma reportagem sobre a ampliação da ala pública do hospital regional foi publicada 8 meses depois da batida." Ela apontou para o canto da fotocópia, onde tinha escrito uma data a lápis. "Minha mãe está bem ali no fundo, 8 meses depois de dizerem que ela tinha morrido." Ethan ficou olhando para a fotografia. "Ela estava viva", disse Emma. Sua voz não tremeu. Tinha a firmeza terrível de quem teve 8 meses para carregar aquele conhecimento sozinha. Ela sobreviveu, e alguém não queria que ninguém soubesse. O vento aumentou ao redor deles. Um cavalo se moveu em algum lugar atrás da cerca. Roy chamou algo do outro lado do pasto que nenhum dos dois ouviu. "Emma", disse Ethan. "Eu sei", disse ela. "Você veio carregando isso sozinha." "Eu não tinha ninguém para carregar comigo", disse ela. Ela pegou a fotocópia de volta e a dobrou ao longo dos vincos, precisa e treinada. Deslizou-a para o bolso. "Até agora."
Ela olhou para ele. Você vai me ajudar a descobrir o que aconteceu com ela? Ethan Cole olhou para uma menina de 7 anos, com uma fotocópia de cicatriz de queimadura no bolso do vestido e 2 anos de recortes de jornal de segurança escondidos em um livro de referência da biblioteca, que estivera esperando toda a noite em uma rodoviária desativada, não por ilusão, mas pela forma mais pura de fé que ele já tinha testemunhado em outro ser humano. Vous, disse ela. Emma assentiu uma vez, como se esperasse por isso, mas não tivesse acreditado totalmente até ouvi-lo dizer em voz alta. Do outro lado do pasto, June chamou pelo nome dele, Cole. O Hargrove, que era a cerca do sul terminada antes de escurecer. Ele se virou. Já vou. Ele olhou de volta para Emma. Fique perto da fazenda hoje. Não vá a lugar nenhum sozinha. Por quê? Porque alguém levou sua mochila ontem à tarde, disse ele, e o policial Dawes visitou seu quarto hoje de manhã, e essas duas coisas não são coincidências. Ele sustentou o olhar dela. Você entende? Os olhos de Emma ficaram sérios e focados. Aquele olhar característico de uma menina de 7 anos que parecia ter 40, que ela assumia quando deixava a incerteza de lado e partia para a ação. Eu entendo, disse ela. Bom. Ele começou a caminhar em direção à cerca do sul. Vamos. Você pode me alcançar as ferramentas. Ela começou a andar ao lado dele sem mais nenhuma palavra, e a tarde texana pesou sobre os dois, e em algum lugar no arquivo do fórum da região, em uma gaveta que ninguém deveria abrir, o nome de uma mulher falecida constava em um registro falsificado. E uma garotinha que nunca tinha parado de procurar, finalmente não estava procurando sozinha. O cartório de registros da região abria às 8 da manhã e fechava às 4. E a mulher atrás do balcão tinha o visual treinado de quem passou 20 anos garantindo que as pessoas saíssem com menos respostas do que quando entraram. Ethan tinha tirado o dia de folga da fazenda. Tinha dito ao Dale que tinha assuntos pessoais, e Dale tinha resmungado de um jeito que significava que ia descontar as horas, e Ethan disse que tudo bem. Emma tinha dito a Dona Hadley que tinha um trabalho de escola que exigia pesquisa. Dona Hadley tinha olhado para ela, por cima dos óculos de leitura, por um longo momento, e depois lhe entregou um lanche de saco sem fazer mais perguntas. Alguma parte daquela mulher entendia mais do que demonstrava. Eles dirigiram 40 minutos até a sede do município na caminhonete de Ethan. Emma sentou-se com as mãos no colo e os olhos na estrada e não falou muito, que era como Ethan sabia que ela estava repassando as coisas na cabeça, separando e organizando do jeito que sempre fazia quando estava se preparando para algo. Você tem certeza disso? Disse ele na metade do caminho. Não, disse ela. E você? Não, disse ele. Tudo bem, disse ela. Bom, ele olhou para ela de soslaio. Bom, pessoas que têm certeza demais de si mesmas cometem erros, disse ela. Minha mãe me dizia isso. Ethan voltou os olhos para a estrada. Estava começando a entender que a mãe de Emma tinha sido uma mulher notável, e esse entendimento se assentava em seu peito como algo pesado, caloroso e triste, tudo ao mesmo tempo. A funcionária do cartório se chamava Sharon, e ela buscou o arquivo dos Brooks sem hesitação, certidões de óbito, relatório do acidente, documentos de transferência de propriedade, e os colocou no balcão com a eficiência de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Ethan leu o relatório do acidente primeiro. Rota 6, quilômetro 14, 3 de outubro. O veículo saiu da pista. Uma fatalidade declarada no local. Ele olhou para o nome listado, Daniel Brooks, pai de Emma. Ele procurou a seção da certidão de óbito de Catherine Brooks. Não estava lá. Com licença, disse ele para Sharon. Deveria haver um segundo registro de óbito aqui. A esposa. Sharon franziu a testa. Ela clicou em algo na tela. Seu senho se franziu ainda mais. Houve um segundo registro arquivado, disse ela devagar. But ele foi enviado para o arquivo morto. Eu precisaria enviar uma solicitação para recuperá-lo. Quanto tempo isso leva?
De 3 a 5 dias úteis. Quem o arquivou? Sharon olhou para cima da tela. Sua expressão tinha mudado sutilmente o suficiente. Ele foi marcado para a revisão administrativa, disse ela. Sua voz tinha assumido um tom cuidadosamente neutro. Não posso te dizer mais do que isso. Quem marca algo para a revisão administrativa? Ethan pressionou. Senhor Cole, disse Sharon, e ela não tinha perguntado o nome dele. Sugerido que você envie a solicitação formal e aguarde a resposta. Ela olhou em direção a ele. Depois olhou para Emma, de pé bem ao lado do cotovelo dele. Algo mudou em seu rosto, reconhecimento ou algo perto disso. A menina dos Brooks, disse ela baixinho, quase para si mesma. Emma deu um passo à frente. Você conheceu a minha mãe? Disse ela. Sharon olhou ao redor do escritório. Não havia mais ninguém na sala. Ela se inclinou ligeiramente mais perto do balcão. Sua mãe esteve aqui, disse ela bem baixinho. Há cerca de 14 meses ela estava pedindo esses mesmos registros. Ela engoliu em seco. Ela parecia. Não estava bem de saúde, mas estava determinada. Ela parou. Eu não deveria estar dizendo isso. Por favor, disse Emma. Sharon olhou para a porta, depois de volta para Emma. Ela disse que o nome dela tinha sido colocado em papéis que ela nunca assinou, disse ela. Disse que alguém tinha aberto registros em nome dela, dos quais ela não tinha conhecimento. Ela queria contestá-los. Ela se impertigou. Eu a encaminhei para o escritório do promotor da região. Nunca mais a vi. A mão de Ethan encontrou o ombro de Emma e o segurou. Não com força, apenas marcando presença. Qual promotor? Perguntou ele. Sharon escreveu um nome no verso de um recibo e o deslizou pelo balcão. Depois puxou o recibo de volta, rasgou o pedaço com o nome e entregou a ele apenas aquela tirinha de papel. Eu não te dei nada, disse ela. Entendido, disse ele. O nome na tirinha de papel não era de um promotor. Era de um médico. Dr. Raymond He, aposentado do Hospital Geral Regional de 1998 a 2021. Ethan o localizou em 40 minutos através de 3 ligações. O primo da June trabalhava na administração do hospital e devia um favor a June. E June tinha ligado para ele sem que lhe dissessem o porquê, porque June era o tipo de mulher que fazia perguntas depois. O Dr. Y morava a 40 quilômetros da cidade, em uma casa que Ethan encontrou pela caixa de correio enferrujada e pelo número que o primo da June tinha fornecido. Ele tinha 70 anos, talvez mais, e atendeu à porta de óculos de leitura e camisa de flanela. Olhou para Ethan e depois para Emma, e algo em seu rosto travou completamente. Você é a filha do Daniel Brooks, disse ele. Sim, senhor, disse Emma. Ele olhou para Ethan. Você é da família dela? Estamos trabalhando nisso, disse Ethan. Y deu um passo para trás, abrindo a porta. Entrem. Eles se sentaram na cozinha dele. Sem drama, apenas vozes e o peso do que estava prestes a ser dito pairando entre todos eles como fumaça. Eu atendi a Catherine Brooks, disse IY. Ela deu entrada pela ala pública 11 meses depois da batida na Rota 6. Ela vinha. Estava claramente por conta própria fazia algum tempo, desnutrida. Tinha uma infecção respiratória que tinha avançado mais do que deveria. Ele tirou os óculos, limpou-os na camisa e os colocou de volta. Ela me disse que tinha sobrevivido à batida que tinha sido encontrada por uma família que estava passando, levada para uma pequena clínica no município vizinho, e passou 3 meses se recuperando. Quando ficou boa o suficiente para andar, ela voltou procurando pela filha. As mãos de Emma ficaram planas sobre a mesa. Ela voltou, disse Emma. Não era uma pergunta. Sua voz tinha caído para algo pouco acima de um sussurro. Ela voltou, confirmou Ray. Ela foi aos escritórios da região. Foi ao xerife. Foi à casa da dona Hadley. Sabia que era lá que você tinha sido acolhida. Alguém tinha lhe contado. Mas quando ela chegou lá,
Havia uma ordem de restrição aberta contra ela. Ele colocou as mãos na mesa, aberta pelo escritório de advocacia do Franklin Aldridge, alegando que ela era uma pessoa instável tentando assediar uma menor em lar temporário. O silêncio na sala era do pior tipo, aquele que vem depois de uma frase que muda tudo. Ela não conseguia chegar perto de mim, disse Emma. Ela tentou lutar contra isso, disse Ray. Contratou um advogado na cidade vizinha, mas a transferência de propriedade já tinha sido processada. As terras e os bens da sua família tinham sido transferidos para a empresa do Aldridge em até 60 dias após a batida, usando documentos que traziam a assinatura dela. Documentos que ela disse que nunca assinou. Ele olhou diretamente para Emma. O advogado disse a ela que os documentos estavam registrados em cartório e eram legais, e que não havia nada a ser feito sem provas substanciais de fraude, e ela não tinha dinheiro, nem propriedade, nem endereço, nada. Emma não disse nada. Estava olhando para o centro da mesa. Ela voltou a me procurar em fevereiro, disse Y mais baixo agora. A infecção tinha retornado. Ela estava muito doente. Não queria tratamento, queria informações. Queria saber se havia algo que pudesse fazer legalmente a partir de um leito de hospital para chegar até você. Ele parou. Disse a ela que ia fazer algumas ligações. Eu fiz. Quando consegui algo para relatar a ela, ele parou de novo. Ela tinha partido, disse Ethan, e assentiu. Ela faleceu em março, há 14 meses. Ele olhou para Emma. Ela falava de você todo dia em que esteve naquela ala, cada único dia. Ela dizia a cada enfermeira, a cada funcionário, a cada médico que passava por lá, dizia que tinha uma filha chamada Emma, que estava esperando por ela e que ela ia voltar para ela. Sua voz ficou embargada nas bordas. Ela nunca deixou de acreditar que encontraria um jeito. Emma estava muito imóvel. Ela não me abandonou, disse Emma. Não, disse Ri. Ela não abandonou. Nem por um único dia. Emma colocou as duas mãos sobre o rosto. Não emitiu nenhum som, mas seus ombros se moveram e Ethan esticou o braço e colocou a mão nas costas dela e a manteve ali. E ele não disse nada porque não havia nada na terra que pudesse ser dito agora que valesse o ar que se gastaria para dizer. Eles ficaram assim por um longo momento. Depois, Emma abaixou as mãos. Seus olhos estavam molhados, mas sua mandíbula estava firme. Onde ela está enterrada? Disse ela. O cemitério ficava nos arredores do hospital regional, um pequeno lote reservado para indigentes, homens e mulheres que tinham morrido sem nada e sem ninguém. Os marcos eram simples, alguns eram apenas números. Catherine Ann Brooks tinha um nome, ou Dr. Y. Tinha garantido isso. Tinha pagado do próprio bolso. Ele lhes contou na caminhonete no caminho para lá, porque não podia fazer mais nada. E sentia que precisava fazer alguma coisa. Emma ficou em pé na frente do marco por um longo tempo. Ethan ficou alguns passos atrás. Não ficou em cima dela. Apenas permaneceu perto o suficiente para que ela soubesse que ele estava ali. Ela voltou, disse Emma finalmente. Estava falando com o Marco. Eu sabia que ela voltaria. Eu sabia. Sua voz falhou na última palavra, e ela pressionou os lábios com força e continuou. Desculpe por não ter te encontrado mais rápido. Desculpe por não saber onde procurar. Procurei em todos os lugares que sabia. O vento se moveu. Emma se agachou e tocou o topo do marco com 2 dedos do jeito que você tocaria a mão de alguém. Eu ainda dobro os guardanapos do jeito que você me mostrou, disse ela. Toda vez que comia em algum lugar, mesmo quando comia sozinha, ela parou. Especialmente nessa hora. A garganta de Ethan se apertou. Ele olhou para o lado por um instante, para o céu limpo do Texas, para o nada, porque precisava de um segundo. Emma se levantou. Virou-se para olhar para ele e seu rosto trazia a expressão de quem acabou de passar por uma porta diante da qual esteve parada por 2 anos e encontrou algo do outro lado que não tinha total certeza de como carregar.
Ela me amava, disse ela, o tempo todo. Estava tentando voltar para mim o tempo todo. Sim, disse Ethan. E eles garantiram que ela não conseguisse. Sim, a mandíbula de Emma se contraiu. Seus olhos ficaram firmes. Não frios, mas determinados de um jeito que era quase assustador em uma criança da idade dela. Quero que eles paguem por isso, disse ela. Aldrich, Dawes, todos eles. Quero que alguém faça eles pagarem pelo que fizeram com ela. Eles vão, disse Ethan. Você não tem como saber disso. Não, disse ele. But eu vou fazer tudo o que puder para que aconteça, e vou precisar que você confie em mim. Emma olhou para ele por um longo momento. Depois disse bem baixinho: se as pessoas podem desaparecer do jeito que a minha mãe desapareceu, você acha que o amor desaparece também? Algo dentro de Ethan Cole desmoronou. Ele tinha aguentado firme ao longo de 2 anos, perdendo tudo: a fazenda, o casamento, a versão de si mesmo que passara 40 anos construindo. Tinha dirigido por 3 estados, dizendo a si mesmo que estava bem, que homens como ele não se quebravam, que não sentir nada era a mesma coisa que ser forte. Tinha acreditado nisso completamente. Não acreditava nisso agora. Ele se agachou na frente de Emma Brooks, ao lado do túmulo da mãe dela, e seus olhos se encheram de lágrimas, e ele não tentou impedir. Não, querida, disse ele. Sua voz saiu rouca e baixa. O amor de verdade fica mesmo depois que tudo o mais sumiu. Mesmo quando não consegue voltar para onde está tentando ir. Ele sustentou o olhar dela. Sua mãe te amou cada único dia. Cada único dia. E isso não desaparece só porque ela não está aqui para dizer. Emma olhou para ele. E então deu um passo à frente e colocou os braços ao redor do pescoço dele, e ele envolveu-a com os 2 braços e a segurou firme. E eles ficaram assim junto ao túmulo de Catherine Brooks, sob o vento da tarde, um homem amargurado e uma garotinha que passara 2 anos esperando que alguém confirmasse o que ela sempre soubera. Que ela não tinha sido esquecida. Que tinha valido a pena voltar por ela. Que o amor de verdade, não abandona. Ele não sabia por quanto tempo ficaram ali. O suficiente. Quando Emma finalmente se afastou, limpou o rosto com as costas da mão, empertigou-se e respirou fundo. Olhou para o Marco mais uma vez. Eu vou voltar, disse ela à mãe. Vou voltar quando estiver terminado. Eles se viraram para caminhar de volta para a caminhonete. Ethan viu o carro primeiro. Um sedã preto, sem placas visíveis daquela distância. Estacionado a uns 20 metros na estrada do cemitério. Motor ligado. Ele já tinha visto aquele carro antes. Do lado de fora da fazenda dos Hargrove, 2 dias atrás, estacionado na estrada com o motor desligado, o que ele tinha notado porque lhe pareceu estranho, e tinha guardado a informação do jeito que guardava tudo agora, silenciosamente, sem demonstrar. Emma, disse ele baixo e firme. Estou vendo, disse ela. Ele não olhou para ela. Caminhe até a caminhonete. Passo normal. Não corra. Ethan, passo normal, disse ele. Estou logo atrás de você. Ela caminhou. Ele caminhou. A mão dele foi até a cintura por instinto e não encontrou nada, porque ele não andava armado havia 6 meses, e sentiu a falta daquilo como um dente perdido. Manteve os olhos no sedã. Ele não se moveu. Chegaram à caminhonete. Ele colocou Emma para dentro primeiro, depois deu a volta para o lado do motorista, e quando ele deu a partida e saiu do estacionamento do cemitério, o sedã preto saiu atrás deles. Seguiu-os por 6 quilômetros. Depois entrou em uma estrada vicinal e sumiu. Emma sentou-se com as mãos no colo e os olhos fixos à frente, e não disse nada por um longo tempo. Depois disse: eles sabem que fomos ver o Dr. Ripson. Provavelmente, disse Ethan, eles estão nos vigiando. Sim, o que nós fazemos? Ethan apertou as mãos no volante. Pensou nos $41.
no joelho ruim, na caminhonete que precisava de uma correia, na cidade moribunda, no homem que comandava aquela cidade de dentro para fora, no policial que fazia visitas e no sedã preto sem placas. Depois pensou em uma mulher que tinha caminhado de volta de um acidente e lutado de uma cama de hospital para chegar até a filha e nunca tinha parado de tentar até o dia em que não pôde mais tentar. Nós não vamos fugir, disse ele. Emma olhou para ele. Vamos voltar para Raiko, disse ele, e vamos descobrir como fazer Franklin Aldridge pagar por cada única coisa que ele fez. Emma ficou em silêncio por um momento. Depois enfiou a mão no bolso do vestido e envolveu a fotocópia dobrada com os dedos. Ele conseguia ver o contorno dela através do tecido. Tudo bem, disse ela. E a caminhonete os levou de volta pela rodovia, em direção a uma cidade que ainda não sabia que as duas pessoas que ela mais tinha subestimado estavam voltando com a verdade nas mãos. E sem nenhum lugar para onde fugir dela. June estava esperando na varanda quando eles encostaram na fazenda. Estava com os braços cruzados e a expressão fechada daquele jeito característico que assumia quando já tinha tomado uma decisão e estava esperando o resto do mundo alcançar. Ela olhou para Ethan. Olhou para Emma. Olhou para a caminhonete como se estivesse checando se tinham sido seguidos até ali. Ela disse: vocês dois entrem. Os peões já tinham ido embora por aquele dia. A casa principal do Hargrove estava escura. June os levou até o quarto de arreios nos fundos da cocheira, o único lugar na propriedade que ela dizia que o Hargrove não tinha cabeado para o sistema de câmeras de segurança dele porque tinha acabado o fio e ele tinha sido pão duro demais para comprar mais. Tem alguém perguntando por você? Ela disse a Ethan no momento em que a porta se fechou. Não o Dawes, outra pessoa. Um homem chamado Carver passou por aqui esta tarde perguntando ao Dale se você tinha mencionado para onde ia hoje. O Carver trabalha para o Aldridge. O Carver é o gerente da fazenda do Aldridge, o motorista particular dele e o que mais o Aldridge precisar que ele seja em um determinado dia, June disse. Ele não é um homem que você queira prestando atenção nos seus movimentos. Ela olhou para Emma. Vocês encontraram o que estavam procurando? Emma enfiou a mão no bolso e colocou a fotocópia dobrada na bancada de trabalho entre elas. June a desdobrou, olhou para ela por um longo tempo, a mandíbula se contraindo. Esta é a Catherine Brooks. Você a conhecia? Emma perguntou. Ouvia falar dela, June disse. Ela passou por aqui. Deus, deve fazer uns 14 meses. Estava perguntando sobre registros de terras. Achou que alguém por aqui pudesse ter visto algo na divisa leste, perto de onde as terras dos Brooks faziam fundo com as do Hargrove. Ela olhou para Emma. Eu não sabia quem ela era. Não naquela época. Ela não disse o nome. Ela redobrou a fotocópia com cuidado e a entregou de volta. Desculpe por não ter perguntado. Emma a pegou. Você não tinha como saber. Não, June disse. But eu deveria ter perguntado. Ela se virou para Ethan. Tem um homem que eu conheço, nível estadual. Ele vem trabalhando em um caso de fraude contra o Aldridge há 2 anos. Transações de terras, documentos falsificados, suborno. Ele vem construindo o caso de fora para dentro porque não consegue fazer ninguém da região falar. Ela sustentou o olhar de Ethan. E agora, você tem a fotocópia, o testemunho do Dr. Ray, o relato da funcionária do cartório, a declaração da Emma. Isso é material de quem estava lá dentro. É a peça que estava faltando para ele. June, como você conhece esse homem? Ethan perguntou. Porque meu irmão perdeu a fazenda dele para o Aldridge em 2018, June disse, e eu venho esperando alguém me dar um motivo para fazer essa ligação. Ela olhou para Emma. Acho que este é o motivo. Emma olhou para ela. Eles vão acreditar em mim, disse ela. Eu tenho 7 anos. June se agachou na altura dela.
Não era uma mulher de meias palavras. Tinha sido moldada pelo trabalho duro, pelo tempo e por anos, sendo a única mulher em salas cheias de homens que a subestimavam. Mas colocou a mão no braço de Emma com uma gentileza que surpreendeu até Ethan. Você tem documentação, uma testemunha, um médico e uma fotografia, disse ela. Você tem 7 anos e montou um caso mais forte do que a maioria dos adultos saberia como juntar. Eles vão acreditar em você. Emma assentiu uma vez. A firmeza de sua mandíbula dizia que ela ia garantir que acreditassem. A ligação que June fez naquela noite trouxe um homem chamado investigador especial Dale Marsh a Ico às 9 horas da manhã seguinte. Ele era robusto e silencioso, com o tipo de rosto que se esquecia no momento em que se desviava o olhar, o que Ethan suspeitava ser totalmente deliberado. Ele apertou a mão de Ethan. Apertou a mão de Emma com a mesma firmeza que tinha dado a Ethan, porque era o tipo de homem que entendia que a idade de uma pessoa não tinha nada a ver com o fato de seu relato merecer ser levado a sério ou não. Eles se sentaram na lanchonete da Ruth Anne antes de abrir. Ruth Anne tinha aberto a porta ela mesma, quando June ligou para ela, serviu café e não fez uma única pergunta, e Emma expôs tudo o que sabia na mesma ordem metódica que tinha apresentado a Ethan naquela primeira noite no banco. Marsh escutou sem interromper. Tomou notas à mão em um pequeno caderno marrom e 2 vezes pediu para Emma falar mais devagar, para que pudesse escrever algo exatamente do jeito que ela tinha dito. Quando ela terminou, ele se encostou na cadeira e olhou para suas notas. A fotocópia, disse ele. Emma a colocou na mesa. Marsh olhou para ela, olhou para a data que Emma tinha escrito a lápis no canto, olhou de novo. Você disse que pode me mostrar a fonte original, a edição do registro da região de onde isso veio. Está na biblioteca, Emma disse. Em um livro de referência na segunda prateleira, a coletânea de registros de topografia de terras de 1987. Ninguém pega esse livro. Venho checando a ficha de empréstimo toda semana há 2 anos. Marsh olhou para ela com firmeza. Toda semana há 2 anos, repetiu ele. Sim, senhor. Quantos anos você tinha quando começou? 5, disse Emma. Marsh ficou em silêncio por um momento. Depois escreveu algo em seu caderno. Vou precisar que o doutor oficialize o relato dele, disse ele. E vou precisar requisitar o registro de óbito arquivado através de um pedido estadual para que não sofram interferência em nível municipal. Ele olhou para Ethan. Também vou precisar que vocês 2 continuem aparecendo e fiquem onde estão. Não saiam de Rico. Não façam nada que pareça que estão se preparando para ir a lugar nenhum. Por quê? Ethan perguntou. Porque no momento em que o Aldridge achar que vocês estão fugindo, ele para de vigiar vocês e começa a abafar o problema pelo outro lado, Marsh disse. Neste momento, os homens dele estão de olho em vocês. Isso significa que ele não sabe o que vocês já entregaram. No momento em que ele descobrir que eu estou envolvido, a janela se fecha. Ele fechou o caderno. Vocês conseguem fazer isso? Ethan olhou para Emma. Emma olhou para ele. Nós não vamos fugir, disse Ethan. 2 dias se passaram. Foram os 2 dias mais longos de que Ethan conseguia se lembrar desde a semana em que o banco tinha ligado sobre a fazenda. Aquele tipo específico de espera onde cada ação comum carrega um peso por baixo, onde você faz os movimentos de um dia normal sabendo que, em algum lugar fora de vista, as engrenagens estão se movendo sem que você possa controlar. Ele voltou ao trabalho nos Hargrove. Emma voltou para a escola. Jantavam juntos na Ruth Ann toda noite, porque era público e visível, e porque Ruth Ann tinha começado a arrumar uma mesa para eles sem que pedissem, e porque Ethan tinha decidido que, se alguém ia ficar vigiando os 2, ia ver 2 pessoas cuidando da própria vida, sem nenhum vestígio de medo. Foi na segunda noite, caminhando de volta da lanchonete,
que a viatura do Dawes emparelhou ao lado deles. O vidro desceu. Dawes olhou para Emma, depois para Ethan. Algo em seu rosto tinha mudado desde a simpatia contida do primeiro encontro. Tinha ficado mais tenso, mais direto, como um homem que tinha deixado de se importar com as aparências. Ela precisa vir comigo, disse Dawes. O conselho tutelar recebeu uma denúncia. Pergunta sobre o acolhimento dela. Ethan parou de andar. Eram 7:30 da noite. É uma revisão de acolhimento de emergência. Solicitada por quem? A mandíbula de Dawes se moveu. Isso é assunto oficial do município. Então você deve ter a papelada, Ethan disse, firme. Estou esperando. Vou providenciar. Então volte quando tiver, Ethan disse, com um segundo oficial presente, porque esse é o procedimento e nós dois sabemos disso. Ele sustentou o olhar de Dawes. Eu vou estar com o meu advogado na linha antes de você descer do carro. Dawes ficou encarando-o. Ethan encarou de volta. Ele não tinha advogado. Tinha $41 e uma correia de caminhonete que ainda precisava ser trocada, mas Dawes não sabia disso, e a linha entre um blefe e um limite real é puramente a confiança. O vidro subiu. A viatura se afastou. Emma permaneceu muito imóvel ao lado dele. Você não tem advogado, disse ela. Isai, o que você teria feito se ele tivesse descido do carro? Ethan expirou o ar. Ligado para o Marsh. Você tinha o número dele? Adjuntem. Emma olhou para o espaço onde a viatura estivera. Ele está com medo, disse ela. Por isso ele veio. Está com medo do que contamos para o Marsh. Homens com medo são perigosos, disse Ethan. Vamos. Ele colocou a mão no ombro dela e a conduziu em direção à Rua das Figueiras e não a soltou até que chegassem à porta da dona Hadley. Marsh ligou para June na tarde seguinte. Aldrich tinha sido levado sob custódia pelas autoridades estaduais naquela manhã em seu escritório na cidade. As acusações eram extensas. Fraude de terras, falsificação de documentos, suborno de funcionários públicos e 4 acusações de violação de direitos civis relacionadas à manipulação de processos legais para privar cidadãos de propriedades e do devido processo legal. Dawes tinha sido afastado administrativamente, aguardando uma investigação separada sobre a sua conduta, contou June a Ethan. Ethan dirigiu até a escola e buscou Emma mais cedo. Sentou-se de frente para ela na caminhonete e contou tudo de forma simples e direta, porque ela era uma pessoa que merecia ouvir as coisas de forma simples e direta. Emma escutou, assentiu uma vez quando ele terminou. Depois, ficou olhando pela janela por um longo tempo. Isso não vai trazer ela de volta, disse ela. Não, disse ele, não vai. Mas as pessoas vão saber, disse ela. As pessoas vão saber o que aconteceu, que ela existiu, que ela tentou. Ela se virou de volta para ele. Seus olhos estavam brilhantes, mas secos. Isso importa. Importa muito, disse ele. Ela sentiu de novo, empertigou os ombros. Tudo bem, disse ela. E aquela única palavra carregava tudo dor, alívio e a exaustão peculiar de uma criança que vinha carregando algo enorme por 2 anos e tinha acabado de receber permissão para pôr no chão. O que acontece agora? Perguntou ela. E Ethan Cole, que tinha chegado a rico sem nenhuma intenção de ficar e nenhum plano além de desaparecer silenciosamente na carga de trabalho de outra pessoa, olhou para uma menina de 7 anos e percebeu que já tinha tomado a sua decisão. Provavelmente tinha tomado na primeira noite em que se sentou naquele banco. Bem, disse ele, o Hargrove vem tentando vender o lote leste há 2 anos e não encontra comprador porque a cerca está um desastre e eu sei como consertar cercas. Ele olhou para ela. Estou pensando em fazer uma oferta para ele. Os olhos de Emma se arregalaram. Você vai ficar? Alguém tem que garantir que você pare de sentar em rodoviárias no meio da noite, disse ele.
She ficou olhando para ele. E então, o canto da boca dela se ergueu, devagar, real e totalmente desarmado, o tipo de sorriso que ainda não treinou para ser cuidadoso. Eu não faço isso há 2 semanas, disse ela. Eu sei, disse ele. Gostaria de manter assim. O lote leste não era grande coisa. 15 hectares de terra cansada, com uma cerca que tinha desistido e uma casa pequena que precisava de tudo telhado, encanamento, metade das paredes internas. Hargrove vendeu para ele por um preço que provavelmente ainda era alto demais, mas mais baixo do que deveria ser. E Ethan suspeitava que Dale Hargrove era capaz de generosidade exatamente desde que aquilo também pudesse ser descrito como uma decisão de negócios. Emma começou a frequentar a escola direito pela primeira vez. Não os meios períodos e as tardes na biblioteca que vinha arranjando em torno da sua investigação, mas dias inteiros com uma mochila que a Ruth Ann tinha comprado para ela e enchido de materiais antes que Ethan pudesse se oferecer para pagar. A mochila era azul. Emma a segurou por um momento antes de colocá-la, e ele viu o que passou pelo rosto dela, o fantasma de uma vermelha. E então, ela a colocou, ajustou as alças e passou pela porta da escola sem olhar para trás. Ela plantou uma horta ao longo do lado sul da casa. Tinha perguntado ao Roy se ele sabia algo sobre cultivar coisas naquele solo. E Roy tinha passado um sábado mostrando a ela como ler a terra, onde colocar as sementes e como regar sem encharcar as raízes. E no final da tarde, Roy tinha de alguma forma concordado em voltar no fim de semana seguinte para ajudá-la a construir um canteiro suspenso de verdade. A esposa de Miguel, Rosa, começou a dar aulas de culinária para Emma nas tardes de sexta-feira. Não porque alguém tivesse pedido. Rosa simplesmente apareceu uma sexta-feira com uma sacola de compras e disse: "Minha filha cresceu e está longe, e não tenho a quem ensinar." E ficou por isso mesmo. Ruth Ann tinha um velho piano de armário nos fundos da lanchonete. Tinha parado de tocar anos atrás e dizia a si mesma que ia se livrar dele. Em vez disso, começou a ensinar Emma nas noites de terça-feira. E em 3 semanas, Emma conseguia tocar uma melodia simples com as 2 mãos, e ela a praticava na cozinha, enquanto Ethan trabalhava nas paredes internas. E o som daquilo preenchia a casa pequena de um jeito que ele não esperava e não sabia bem nomear. Os peões da fazenda tinham começado a fazer algo que Ethan notou, mas não comentou. Quando falavam dele para outras pessoas, para o Hargrove, para fornecedores, para qualquer um que passasse por lá, referiam-se a ele como o pai daquela menininha, não o tutor dela, não o homem com quem ela estava ficando, o pai dela. Como se sempre tivesse sido verdade e eles estivessem apenas relatando um fato. Ele não os corrigia. A cidade mudou do jeito que cidades pequenas mudam, devagar, sem alarde, daquele jeito em que as pessoas que estiveram erradas sobre algo gradualmente deixam de estar erradas sem que ninguém precise dizer isso em voz alta. A filha mais nova dos Anderson trouxe para Emma uma lata de biscoitos cheia de cartões de receita da mãe dela, porque tinha ouvido falar que Emma estava aprendendo a cozinhar e achou que Catherine Brooks teria gostado daquilo. O velho mecânico da rua principal consertou a bicicleta de Emma de graça e não quis ouvir uma palavra sobre pagamento. A dona Polk da biblioteca começou a separar livros que achava que Emma pudesse gostar, mistérios, na maioria, que Emma lia com a atenção focada de quem já tinha provado ser natural em resolver coisas. A dona Hadley foi à casa deles uma noite em outubro, o que surpreendeu Ethan porque ela não era uma mulher de fazer visitas sem avisar. Sentou-se à mesa da cozinha com as mãos cruzadas e disse, sem preâmbulos, que queria dizer algo para Emma. Emma sentou-se à frente dela. "Eu não fui uma boa guardiã para você", disse a dona Hadley. Disse isso diretamente, sem floreios ou desculpas. "Eu sabia que você estava sofrendo e fiz você esconder isso porque era mais fácil para mim."
Isso foi errado. Ela olhou para as próprias mãos. Sinto muito, Emma. Emma olhou para ela por um longo momento. Você me deu um lugar para dormir, disse ela. E o jantar? E você não jogou fora a minha mochila, mesmo achando que era só lixo. Ela parou. Isso não foi pouca coisa. Os olhos da dona Hadley ficaram marejados. Ela pressionou os lábios, assentiu uma vez e depois colocou um pote tampado na mesa o cozido de carne dela, que a cidade inteira sabia que ela só fazia para pessoas que ela tinha decidido que importavam, e foi embora sem mais nenhuma palavra. Emma olhou para o pote por um instante. Depois se levantou e buscou as tigelas. Foi em uma noite de quinta-feira, em novembro, quando Emma perguntou. Ethan estava lendo à mesa da cozinha, ou tentando, na maior parte do tempo. Estava olhando para a mesma página e pensando na seção do telhado que ainda precisava ser trocada antes que o inverno chegasse com força. Emma tinha terminado a lição de casa e estava sentada à frente dele, com o queixo na mão, do jeito específico que sentava quando estava criando coragem para algo. Ele esperou. Se você quisesse, disse ela, eu poderia te chamar de pai de verdade? Ele pousou o livro. Ela não estava olhando diretamente para ele. Estava olhando para a mesa, para os veios da madeira, do jeito que olhava para as coisas quando estava tentando não querer algo demais, caso não acontecesse. Emma, disse ele. Ela olhou para cima. Não quero que você me chame assim, só porque é conveniente, disse ele. Quero que seja de verdade, legal, tudo certinho. Ele sustentou o olhar dela. Se for isso que você quiser, a respiração dela travou. Você quer dizer adotar? É o que eu quero dizer. E ela ficou olhando para ele. Ele observou o rosto dela passar por algo complicado e profundo, a descrença, depois a crença, depois algo que não tinha um nome simples porque era grande demais e tinha demorado tanto para chegar que uma única palavra não conseguia conter. Sim, disse ela. Sua voz saiu menor do que ela provavelmente pretendia. É o que eu quero. Ele assentiu, esticou o braço pela mesa e cobriu a mão dela com a sua. Então é isso que nós vamos fazer, disse ele. Emma olhou para as mãos deles juntas. Depois virou a dela para cima e segurou firme. Do lado de fora, a noite texana se assentava ao redor da casa pequena com sua cerca consertada, sua horta recém-plantada e seu piano de armário aprendendo a ser tocado de novo. E lá dentro, um homem amargurado e uma garotinha que passara 2 anos esperando alguém ficar sentavam-se juntos à mesa da cozinha e respiravam o ar próprio de pessoas que tinham parado de se armar para a próxima perda e começado, com cuidado e grande intenção, a acreditar no que tinham encontrado em vez disso. A adoção foi finalizada em uma manhã de terça-feira, em janeiro, em uma sala de tribunal com iluminação ruim e uma juíza chamada Harriet Foss, que tinha os óculos de leitura e a postura prática de uma mulher que já tinha visto de tudo 2 vezes e continuava se comovendo com exatamente nada daquilo. Ela se comoveu com isso enquanto olhava para a papelada. Olhou para Emma sentada, com as costas eretas na cadeira ao lado de Ethan em seu melhor vestido, o azul que Ruth Ann tinha comprado para ela no Natal. Olhou para Ethan, que estava vestindo a única camisa de colarinho que possuía e tinha penteado o cabelo com mais esforço do que tinha dedicado à sua aparência nos últimos 2 anos. Emma Brooks, disse a juíza Foss. Você entende o que está sendo finalizado hoje? Sim, senhora, disse Emma. O Ethan Cole vai ser meu pai legalmente e de verdade. Isso mesmo. Foss olhou para Ethan. E o senhor, Sr. Cole, entende que isso é permanente, sem condições, sem ressalvas? Sim, senhora, disse Ethan. O senhor entende que está assumindo total responsabilidade legal e moral por esta criança? Eu já venho assumindo, disse ele. Só estamos tornando oficial. Foss olhou para ele por cima dos óculos por um longo momento. Depois, assinou o documento, carimbou-o, deslizou-o pela mesa
e disse em uma voz consideravelmente mais suave do que a que vinha usando: "Parabéns aos dois." Emma pegou o documento com as duas mãos e o leu, cada palavra. Depois o dobrou com a mesma precisão cuidadosa com que dobrava tudo o hábito de sua mãe vivo em suas mãos e o colocou no bolso interno de sua jaqueta, perto do peito. Nos degraus do fórum, June estava esperando. E Rutiane, e Miguel, e Rosa, e Roy, que tinha dirigido 40 minutos em sua velha caminhonete e estava agora parado com as mãos nos bolsos, fingindo que tinha apenas por acaso passado por ali. Até a dona Hadley estava lá, de pé um pouco afastada do grupo, do jeito de quem não tinha certeza se merecia ser incluída, mas tinha vindo de qualquer forma. Emma parou no degrau superior e olhou para todos eles. "Bem", disse ela, "agora está feito." Roy riu primeiro. Um som de gargalhada surpresa, como um homem que tinha esquecido que podia rir, e então todos estavam rindo, e Ruth Ann tinha, de alguma forma, tirado um bolo de uma caixa que vinha escondendo atrás das costas. E Emma Cole ficou de pé, naqueles degraus do fórum em janeiro, com seus papéis de adoção contra o coração, e olhou para o grupo de pessoas que tinha se tornado a sua família, um ato silencioso de decência de cada vez. Ethan ficou ao lado dela. Ela esticou o braço sem olhar e pegou a mão dele. Ele segurou firme. Seus professores disseram isso primeiro uns aos outros, depois a Ethan nas reuniões de pais, depois abertamente e sem ressalvas. Emma Cole era a mente mais brilhante que qualquer um deles já tinha ensinado. Ela não demonstrava isso de forma espalhafatosa. Não era a criança que balançava a mão ou exigia reconhecimento. Demonstrava sabendo as coisas tão profundamente que conseguia explicá-las de 3 maneiras diferentes e responder a perguntas complementares por 20 minutos. E pelo jeito particular com que escutava informações que ainda não conhecia, como se as estivesse adicionando a uma estrutura que já vinha construindo. No 7º ano, ela começou a ler sobre hidrologia. Disse a Ethan que era por causa dos alertas de seca no noticiário. 3 municípios adiante, as fazendas já estavam lutando com o acesso à água, e ela queria entender o porquê. Ele chegou em casa uma noite e encontrou 3 livros da biblioteca sobre sistemas de aquíferos espalhados pela mesa da cozinha, ao lado da lição de casa regular dela, e Emma no centro de tudo fazendo referências cruzadas. "Você está fazendo estudos extras de ciências?", disse ele. "Ciência do lençol freático", disse ela. "O oeste do Texas tem um problema de uso excessivo do aquífero Ogallala. Se continuar diminuindo no ritmo atual, propriedades como esta vão começar a quebrar dentro de 20 anos. Ela olhou para cima. "Você sabia disso?" "Eu sabia que estava ficando mais difícil", disse ele. "Não sabia o nome disso." "Deveríamos estar captando água da chuva", disse ela. "Ando reduzindo o desperdício na irrigação. Existem sistemas que podem cortar o uso de água em 40% sem reduzir o rendimento da plantação." Ela virou a página. "Quero aprender a construí-los." Ele se sentou à frente dela. Olhou para os livros. Olhou para ela. Pensou em uma menina de 7 anos que tinha passado 2 anos em uma biblioteca pública, ensinando a si mesma jornalismo investigativo. "Tudo bem", disse ele. "O que você precisa?" Ela olhou para ele com a expressão que assumia quando vinha esperando uma discussão e não recebia nenhuma. "Você não vai dizer que é demais? É demais?" Ela olhou de volta para os livros. "Não. Então eu não vou dizer", disse ele. Levantou-se e foi fazer o jantar. "Me conte o que você aprender." Ela lhe contou tudo. Por anos, ela lhe contou tudo. A bolsa de estudos veio quando ela tinha 17 anos. Bolsa integral na Universidade Texas A&M para engenharia ambiental com base em um artigo que ela tinha escrito sobre estratégias de mitigação da seca para pequenas operações agrícolas nas planícies do sul. O professor que o avaliou enviou uma carta dizendo que,
Trabalhava na área havia 22 anos e não tinha lido uma análise com fundamentos mais práticos vinda de um estudante de graduação, quanto mais de uma aluna do ensino médio. Ethan leu a carta 3 vezes. Contou a ela no jantar, colocou a carta ao lado do prato dela, não disse nada e a observou ler. Emma leu 2 vezes. Depois a pousou e ficou muito imóvel. A mamãe teria gostado disso, disse ela. Teria, disse ele. Ela sempre dizia que eu tinha cabeça para sistemas. A voz de Emma estava firme. Tinha encontrado um jeito, ao longo dos anos, de falar sobre a mãe sem que isso a despedaçasse toda vez. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque a tinha transformado em algo que ela carregava, em vez de algo que a carregava. Ela disse que eu via como as coisas se conectavam quando as outras pessoas só viam os pedaços. Ela estava certa, disse Ethan. Emma olhou para ele. Não quero ir para muito longe. Emma, a universidade fica a 4 horas daqui, disse ela. Eu sei que faz sentido. Sei que é a coisa certa. Eu só. Ela parou. Você está aqui. Ele esticou o braço pela mesa. Sua mão cobriu a dela do mesmo jeito que fizera naquela mesa de cozinha em novembro, anos atrás, quando ela tinha pedido para chamá-lo de pai. E eu vou estar aqui quando você voltar, disse ele. E você vai me ligar toda semana, disse ela. E se não ligar, eu dirijo até lá, eu mesmo, e faço um escândalo. O canto da boca dela se ergueu. Você não seria capaz. Não me desafie, disse ele. Ela riu, e o som daquilo preencheu a cozinha do jeito que sempre fazia, caloroso, real e totalmente próprio dela. Ela pegou a carta. Leu mais uma vez, dobrou-a com as mãos de sua mãe. Tudo bem, disse ela. Tudo bem. Ele a levou para a universidade em agosto, ajudou-a a carregar caixas por 3 lances de escada em um dia tão quente que dava para ver o ar tremendo. Conheceu a colega de quarto dela, uma garota de Houston, chamada Deb, que falava rápido, ria alto, olhou para Ethan e disse: Você deve ser o pai cowboy. A Emma fala de você constantemente. Ethan olhou para Emma. Emma olhou para o teto. Não falo não, disse Emma. Fala sim, Deb disse alegremente. Ele dirigiu de volta para casa sozinho naquela noite. A casa estava silenciosa de um jeito que não ficava havia 10 anos. Sentou-se à mesa da cozinha por um tempo, depois foi lá fora e olhou para a horta da Emma que tinha crescido de algumas fileiras de sementes para algo marcante. E o canteiro suspenso que o Roy tinha construído estava cheio de tomates de fim de verão e o quintal inteiro cheirava a terra fértil. Ele entrou. Estava tudo bem com ele. Ela ligou no domingo seguinte e, em cada domingo depois desse, a seca atingiu o oeste do Texas no 3º ano de pós-graduação de Emma, como uma porta se fechando de golpe. Veio rápido e veio com força. Os níveis dos aquíferos que os hidrólogos vinham monitorando há anos caíram drasticamente ao longo de 18 meses. E quando o Estado emitiu decretos formais de emergência por seca para 11 municípios, propriedades que operavam há gerações estavam quebrando. O acesso à água secou, o gado teve que ser vendido antes da hora. Famílias que trabalhavam na mesma terra havia 100 anos estavam fazendo as contas para decidir se ficavam. A fazenda do Hargrove perdeu 2 dos seus poços. O lote leste, os 15 hectares de Ethan, aguentou melhor do que a maioria, porque Emma tinha passado 3 verões instalando sistemas de captação de água da chuva e eficiência de irrigação que vinha projetando desde o 7º ano, e a diferença era visível e imediata. Outras fazendas notaram. Emma voltou para casa em março, não para uma visita, mas para trabalhar. Tinha entrado em contato com o escritório de extensão agrícola do estado e com um grupo sem fins lucrativos de conservação da água. E chegou com 2 estudantes de pós-graduação, uma picape cheia de equipamentos e um plano que vinha desenvolvendo havia 4 meses e que abrangia 12 das fazendas mais atingidas no município. Ethan a viu entrar na cozinha,
largar a bolsa e imediatamente abrir um mapa sobre a mesa. Preciso ver o seu registro de uso de água dos últimos 18 meses, disse ela. Oi para você também, disse ele. Ela olhou para cima, sorriu rápido e real. Oi, pai. Olhou de volta para o mapa. O registro, ele buscou o registro. Ela trabalhou 18 horas por dia durante 3 meses. Movia-se entre as fazendas, como se fizesse aquilo há anos, o que de fato fazia na sua cabeça, em simulações, artigos e cálculos madrugadas adentro. E falava com proprietários de terras que eram 20, 30, 40 anos mais velhos que ela, com a autoridade direta e específica de quem sabia exatamente do que estava falando e não tinha tempo para fingir o contrário. Alguns deles resistiram. Ela rebateu com dados. Roy disse mais tarde que assistir Emma Cole explicar taxas de recarga de aquíferos para Dale Hargrove, que passara 60 anos convencido de que sabia mais do que qualquer um sobre a própria terra, e ver Hargrove gradualmente passar da defensiva para uma postura de real escuta foi a coisa mais satisfatória que ele já tinha visto em 20 anos de trabalho na fazenda. Os resultados vieram devagar, do jeito que resultados reais sempre vêm. Depois vieram claramente. A retenção de água melhorou. 2 poços que tinham sido declarados secos começaram a mostrar uma recarga modesta. 3 fazendas que vinham planejando a sua saída começaram a reconsiderar. Uma jornalista de um grande jornal do Texas veio até lá no outono. Ela era jovem e detalhista, e passou 2 dias conversando com proprietários de terras, técnicos agrícolas e os estudantes da EMA antes de se sentar com a própria EMA. Como você se interessou por isso especificamente? A jornalista perguntou. Água no oeste do Texas, pequenas propriedades, não é exatamente onde a maioria dos engenheiros ambientais foca. Emma ficou em silêncio por um momento. Eu cresci aqui, disse ela. Meu pai tem 15 hectares no lado leste de Rico. Vi outras famílias perderem o que tinham construído por causa de problemas que tinham soluções. Isso me incomodava. Você poderia ter trabalhado em qualquer lugar, a jornalista disse, depois do seu doutorado com as ofertas que você tinha. Eu sei, Emma disse. Por que aqui? Emma olhou pela janela da cozinha da fazenda. A cozinha de Ethan, onde tinha aprendido a cozinhar com a Rosa, feito a lição de casa na mesa e contado ao pai tudo o que estava aprendendo por 10 anos seguidos. Porque aqui é a minha casa, disse ela. É porque as pessoas aqui merecem alguém que entenda o que elas construíram. A reportagem saiu com a manchete. A jovem que trouxe a água de volta ao Texas. Emma ligou para Ethan da estrada quando viu. Estão me chamando de jovem, disse ela. Tenho 26 anos. Você sempre vai ser uma menina para mim, disse ele. Isso ajuda muito pouco. Eu sei, disse ele. Estou orgulhoso de você, Emma. Uma pausa na linha. Eu sei que está, disse ela baixinho. Eu sei. A saúde de Ethan começou a fraquejar no ano em que Emma completou 28 anos. Começou com o joelho, a velha lesão do rodeio que nunca tinha se curado totalmente, que tinha sido contestada e contornada por 15 anos, finalmente anunciou que tinha cansado de negociar. Depois o coração, que vinha carregando silenciosamente mais do que deveria por um longo tempo, começou a dar sinais de cansaço. O médico da cidade vizinha foi direto e gentil, o que Ethan apreciou. Ele contou a Emma, em uma ligação de domingo, contou de forma clara, do jeito que sempre contava as coisas, porque ela era uma pessoa que merecia a verdade dita sem rodeios. Ela estava em Rico na sexta-feira seguinte. Não perguntou se deveria ir. Simplesmente veio. Assumiu a gestão prática da propriedade com a mesma eficiência focada que trazia para tudo. E sentava-se com ele noites adentro, e eles conversavam do jeito que sempre tinham conversado sobre a terra, sobre o lençol freático, sobre o trabalho dela, sobre as pessoas da cidade, sobre nada e sobre tudo,
na conversa confortável e contínua de duas pessoas que tinham se tornado inteiramente necessárias uma para a outra. Uma noite, ele disse: "Quero te dizer uma coisa." Ela olhou para cima da mesa. "Quando cheguei a Ico," disse ele, "eu tinha desistido. Quero que você entenda que eu não. Eu estava apenas fazendo os movimentos mecânicos de um ser humano. Achava que era só o que tinha sobrado para mim." Ele olhou para as próprias mãos. "Você mudou isso. E não foi devagar, não. Foi bem rápido, na verdade." Os olhos de Emma estavam brilhantes. Ela não desviou o olhar. "Não sei o que teria sido de mim se tivesse continuado dirigindo," disse ele. "Nada de bom." Ele olhou para ela. "Você salvou a minha vida, Emma. Quero que saiba que eu sei disso." "Você salvou a minha primeiro," disse ela. "Eu só sentei em um banco," disse ele. "Isso foi tudo?" disse ela. "Isso foi o principal?" Ele balançou a cabeça, mas estava sorrindo. E ela esticou o braço pela mesa e segurou a mão dele, e eles sentaram juntos no silêncio da casa que tinha se tornado um lar, um concerto de cada vez. E do fora a horta crescia, e os 15 hectares mantinham a sua água, e a noite texana era calorosa e cheia de sons. Ele faleceu em outubro com Emma ao seu lado, a janela aberta e o ar entrando vindo da terra que ele tinha comprado com $41, um blefe e a decisão de parar de fugir. A cidade inteira compareceu ao funeral. Não a maior parte da cidade, toda ela. Pessoas vieram dirigindo de 3 municípios fazendeiros, cujas terras Emma tinha salvado, famílias cujos nomes Ethan mal conhecia, pessoas que tinham observado de uma distância cuidadosa por anos enquanto um homem amargurado e uma garotinha construíam algo do nada e tinham decidido, tarde demais, e depois não tão tarde assim, que tinham errado em permanecer distantes. Ruth Ann sentou-se na primeira fileira. June sentou-se ao lado dela. Miguel e Rosa. Roy, que usava uma gravata pelo que ele disse a todos ser a primeira vez em 30 anos e parecia profundamente desconfortável e absolutamente determinado, a dona Polk da biblioteca, o Dr. Ray, que tinha dirigido 2 horas, Sharon, do cartório de registros da região, que ficou nos fundos e saiu de mansinho depois, mas veio. Emma ficou na frente, com o vestido de que o pai mais gostava, azul escuro, da mesma cor da primeira mochila boa que ela teve. E ela olhou para todos eles, respirou e falou. "Meu pai achava que tinha me resgatado," disse ela. Ele dizia isso para as pessoas às vezes, quando achava que eu não estava ouvindo. Dizia que tinha encontrado uma garotinha em uma rodoviária e não conseguiu ir embora. Ela parou. Ele estava errado sobre a ordem das coisas. Eu o encontrei. Uma garotinha que vinha esperando há 2 anos por alguém para sentar, sabia o exato momento em que um homem precisava de alguém para sentar com ele. Nós nos encontramos. Ela olhou para as pessoas que enchiam a sala, as pessoas dela, as pessoas de rico, todas elas, a família que ela tinha reunido a partir de destroços, teimosia e a simples recusa em deixar de acreditar que a conexão era possível. "Ele me ensinou que ficar é um ato de amor," disse ela. "Que aparecer dia após dia para alguém que tem todos os motivos para esperar que você vá embora, essa é a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer." Ela parou, pressionou os lábios por um instante. "Então ele foi o homem mais corajoso que já conheci. E eu sou quem sou, porque ele sentou ali." Ninguém falou por um longo momento depois. Então Roy, na terceira fileira, fez um som que não era bem um choro e não era bem um não choro. E a sala inteira expirou junto, e aquilo foi o suficiente. Ela foi à rodoviária naquela noite, sozinha, do jeito que sempre vinha aqui sozinha, embora sozinha parecesse inteiramente diferente agora, mais preenchido. Do jeito que um espaço parece quando guarda memórias em vez de ausência, o banco ainda estava lá. A placa da rodoviária tinha desbotado ainda mais. A rodovia corria escura em ambas as direções.
Ela se sentou. Não esperou, não tinha pelo que esperar. Sua mãe tinha partido e seu pai tinha partido. E tudo o que ela passara anos tentando alcançar tinha sido alcançado, e o que tinha sobrado não era a perda, mas o registro sólido e permanente do que todos eles tinham construído juntos. Ela sentou-se e lembrou-se da mochila vermelha, das flores de guardanapo, da jaqueta de um homem ao redor dos seus ombros, em uma noite fria, grande demais, cheirando a trabalho e fumaça de lenha. O som de sua própria voz dizendo: minha mãe prometeu que voltaria para me buscar, e o som de um homem escolhendo naquele momento não ir embora. Lembrou-se do rosto da mãe. Não o rosto cinzento e debilitado da fotografia, mas aquele que carregava no lugar onde as fotografias não conseguem alcançar sua mãe rindo, as mãos da mãe dobrando as coisas, a cicatriz de queimadura no pulso esquerdo que Emma tinha tocado 10.000 vezes antes de ter idade suficiente para saber o que permanência significava. Lembrou-se de Ethan junto ao túmulo de sua mãe, agachando-se com seus joelhos ruins e seus olhos cheios de água, dizendo: o amor de verdade fica mesmo depois que tudo o mais sumiu. Ela ficou até que as estrelas surgissem. Depois se levantou, tocou o encosto do banco uma vez com 2 dedos, do jeito que você toca a mão de alguém. E Emma Cole caminhou para longe da rodoviária pela última vez, não porque estava indo embora, mas porque já estava em casa. Estivera por anos, estaria pelo resto da sua vida. Algumas pessoas encontram sua família no sangue, no nascimento e nas circunstâncias de nascer em um mundo que já as estava esperando. E algumas pessoas encontram sua família no escuro, em um banco frio, em uma cidade que tinha desistido de si mesma, quando um homem amargurado para de andar e diz: ei, tudo bem com você? E a resposta é: não. E ele senta ali mesmo assim. E esse único ato comum e nada heróico de ficar, acaba se tornando a história inteira.